Olá, pessoal, paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para gravar mais um testemunho para edificar a sua vida. Eu já te peço que você possa compartilhar aí com seus amigos, com seus familiares e com seus inimigos também, tá? Porque todos nós precisamos de salvação, tá bom? Não sou eu nem você, não. Deus ama a todos, tá bem? Que Deus abençoe. Obrigado por você estar aqui, né? Porque esse podcast acontece devido a você que assiste, né? E mensagens também que eu recebo de pessoas que foram edificadas com alguns testemunhos que aqui foram contados. E pronto, estamos aqui mais uma vez para poder fazer a vontade de Deus para a nossa vida. E estamos aqui com uma convidada, a Poliana Nascimento, diaconisa Poliana. Glória a Deus. Aleluia. E ela vai estar aqui conosco para contar o seu testemunho, contar de como foi, né, a sua conversão e no decorrer do teu ministério. Glória a Deus, uma grande mulher de Deus. Amém. Uma Glória a grande Deus. mulher de Deus. E Amém. eu creio que você vai ser impactado com esse testemunho em nome de Jesus. E vai fortalecer a sua fé também, tá? Amém. Em Em nome nome de de Jesus, eu creio. Polly, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui em prontidão, né, para poder estar compartilhando. E a gente cresce nisso, né, É verdade. compartilhando uma com as outras as experiências, e nisso a gente vai crescendo, Verdade. né? E Compartilhando glória a conhecimento. Deus pela tua vida, pela Amém. vida da tua família, e obrigada. Amém. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando um pouco do meu testemunho, da minha vida, né? Até como cheguei até aqui em Portugal. Isso vai ser muito edificante para muitas vidas, eu creio. Amém. E é por isso que passamos por processos na vida. Para quê? Para a gente ter testemunho para contar. É, Porque contar testemunho dos outros não é legal, não é edificante, não transforma a vida. Mas você contar o seu transforma. Por isso que você passou certa dificuldade, certas tribulações, certos ventos. Por quê? Porque Deus queria te formar para estar aqui hoje, ou para glória estar a aí hoje Deus. sendo canal de bênção, levantar alguém a partir da tua história. Glória a É por isso Deus. que passamos por certa situação. Amém. E tudo é para a glória do Senhor, Glória a né? Deus. O meu nome é Poliana Nascimento, sou casada com Isaías Nascimento, tenho duas filhas hoje, que é a Francine, vai fazer 16 anos, e a Sofia, que tem 10. Eu vim da Bahia, sou baiana, Tamo junto. nasci ali, nasci ali na Bahia, o estado da Bahia, lá em Belmonte, perto de Porto Seguro, por ali. E eu comecei tudo ali. Onde começou foi quando a minha mãe, né? Minha mãe de sangue, ela teve 10 filhos, né? A maioria desses filhos mulheres. E ela, pela condição que ela não teve, segundo ela relata, né? Minha mãe, que me criou, que é a irmã dela, relata isso. Segundo as condições que ela não teve, né? Ela tem ela tem as experiências dela, né? O jeito dela, não sei o que aconteceu. Só quem passa sabe É, o seu fardo, só ela sabe o que ela passou e quem sou eu hoje na posição para julgá-la. Então, ela deu a maioria dos filhos dela, ela não criou ninguém. Então, a minha tia, que é a irmã dela, que é a Maria, pegou eu com 20 dias, 23 dias. meu Deus. Tinha 23 dias quando a minha mãe foi me buscar aqui. Essas épocas assim, de carnaval, vocês que sabem como que é na Bahia, eles vão lá, tipo turista, eles dão mesmo os filhos e pronto. Para eles são normal, né? Naquela época era normal. Então, quer dizer, nunca é normal. Porque eu tenho meus filhos, eu não daria meus filhos por ninguém. Não daria. Deus fez isso com Cristo. Ele deu seu único filho para quê? Para morrer por mim e você. Mas eu não daria meus filhos por ninguém. Ainda mais para uma humanidade como nós, pecaminosa, né? Que sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós somos bagaceira. Nós não somos ninguém, não somos nada. Só somos alguma coisa porque Cristo está em nós e o Espírito Santo habita em nós. Porque se não fosse isso, a gente não É presta. verdade. Então, eu acredito, Daiane, que começou tudo ali. Deus mudou a minha rota quando a minha mãe saiu de Camaquã para ir para Belmonte para me buscar.
ali, hoje eu entendo que foi um resgate do Senhor para minha vida. Amém. Ali eu vejo o socorro de Deus para minha vida. Ela saindo de um estado para ir para outro me buscar. E eu fui embora, ela me pegou ali com 23 dias, foi para casa dela e nunca mais voltei naquele lugar. Nunca mais voltei assim, naquela geografia, questão de cuidados, né? Que eu voltei várias vezes na Bahia, né? Cresci sabendo, isso é muito importante. Eu cresci sabendo que não era filha dela, mas eu fui criada como se fosse filha. Ou eu amo os meus pais. Eu sou apaixonada nos meus pais. Meu pai e minha mãe, né, que me criou, que são os meus tios. E pronto, Deus mudou a minha rota. Eu tenho essa frase Glória a comigo. Deus. Deus mudou, Daiane, a minha rota neste momento. Aleluia. Então Deus já tinha projetado algo para mim que eu nem imaginava. Sabe? Eu nunca imaginei que eu estaria aqui gravando esse podcast falando da minha história de vida. É coisa de Deus, gente. Nunca imaginei. Então, fui criada pelos meus tios, fui bem criada, sabe? A minha família, tanto na parte, né, da minha mãe verdadeira, que teve esses filhos, a minha família são uma família muito massacrada. Já veio de algo hereditário, veio uma maldição hereditária da família. Isso existe, gente. Existe. Maldição hereditária existe, sim. Existe. É terrível. É. Então, o que que acontece? Aí, aconteceu com os avós, com os pais, o que acontecer com os filhos e pronto. E acontece essas Se coisas. a gente não quebrar em nós, vai passando de Exatamente. filho. E eu acredito, como essa caneta, a cor dela é roxa, que a maldição é quebrada sim, quando você levanta a tua mão, aceita Cristo como seu Salvador da sua vida e você tem uma mudança de vida. Porque Cristo é mudança de vida. É verdade. Cristo é renúncia. Cristo é a alegria que não passa. Cristo é o que nós precisamos. Cristo é a fonte inesgotável para as nossas vidas. Cristo é. Então, fui criada, muito bem criada. O meu pai, eu não conheço o meu pai verdadeiro, mas o meu pai que me criou é minha vida. Eu amo o meu pai, gente. O meu pai, ele é um cara, assim, é maravilhoso, né? Sempre teve um cuidado muito grande com a gente, com os outros filhos. Eu nunca, na minha vida, ouvi, você não é minha filha? Não, pelo contrário. Até criança costuma brincar, tipo assim, você foi achada na lata do lixo, né? As meninas brincam lá em casa, eu não gosto, mas elas brincam. Então, mesmo a gente sendo criança, nós nunca tivemos uma brincadeira assim. Você acredita? Que engraçado. Nunca tivemos. Meu pai nunca aceitou esse tipo de coisa. Então, eu fui criada mesmo como se fosse deles. Fui registrada no nome deles, né? E o meu pai sempre trabalhou embarcado. O meu pai não foi muito presente, né, nas nossas vidas, com os 4 filhos dele, né, que antes da minha mãe pegar eu tinha 3 já. Ela já tem 3 filhos. Atenção. Ela já tinha os 3 filhos dela, que é duas mulheres e um homem, que é o Marcelo, a Elielma e a Eliomária, né, que é a Mara. Então, antes dela me pegar, já tinha as 3. Então, meu pai sempre foi um pouco ausente, porque ele trabalhava embarcado e essas coisas assim, né? Então, quando ele chegava, era a alegria da casa. E ele procurava sempre eu. Cadê Poliana? Gente, era muito legal. Ninguém podia me bater. Eu gostava dessa parte. Eu perturbava todo mundo, ninguém podia me bater, porque ele tinha um carinho comigo. E eu estava conversando com a minha mãe ontem. Eu falei, mãe, eu te amo, mas eu tenho uma coisa com o painho que é muito forte, sabe? É muita gratidão, né? Eu acredito que é uma mistura de sentimento. Gratidão com amor. Então, voltando ao assunto da família em geral, a minha família é uma família desestruturada. Minha família sempre foi uma família desestruturada. Não tinha uma base familiar, não tinha uma educação, sabe? Regrada ali. Não tinha um padrão de família. Tanto que, agora, depois da minha conversão e a conversão da minha irmã, que tem uma, né? Da minha mãe, que se converteu, que depois que a gente teve essa conversão, que fomos para a igreja e tal, que começamos a fazer algo assim, um jantar de família, um almoço, com muita dificuldade ainda, porque não tinha. Isso não existia na minha casa.
sabe? Meu pai sempre quis muita gente, chamava pessoas que a gente nem conhecia. A gente foi criado no meio de bebedeira, de cigarro, Sim. sabe? Essas coisas. Assim, nunca foi ninguém preso, né? Da minha família, da minha mãe, dos quatro que eu fui criada. Mas, assim, questão das outras coisas, né? Sempre teve. Então, eles não eram minha família. Porque quando a gente Sim. fala questão de família, vamos fazer o almoço. É sua família. É, O mais família. próximo é amigo bem íntimo. Não, lá em casa sempre foi muito bagunçado. Ah, chamava o povo do beco todo e tal. Era tudo tipo assim. Uhum. Então, depois que a gente foi para a igreja, né? Tivemos essa convenção que fazíamos alguma coisa e outra que minha mãe ainda aceitava. Minha mãe sofreu muito, sabe? Tanto a minha mãe que me criou, tanto com a outra também. Então, tiveram os impares dela, né? As perturbações delas, as perseguições dela. Então, e vem refletindo nos filhos. É por isso que é muito importante hoje, olha a minha mente hoje, nós temos esse cuidado com os nossos É. filhos. Hoje, as pessoas falam, você é demais. Ah, porque as minhas irmãs falavam isso nos bares, quando elas bebiam, quando a gente ia para a igreja. Ah, porque Poliana, agora as meninas não podem vir aqui. Porque não era legal o ambiente, É. sabe? E eu hoje, as pessoas podem falar, Daiane, o que quiserem, mas as minhas filhas não vai fumar com 12 anos. Isso. Eu estou falando da minha vida, gente. As minhas filhas, ela não vai transar, fazer sexo com 12 anos. As minhas filhas não vai para baile com 12 anos. É. Eu ia para o baile com 12 anos. Eu passei por isso com 12 anos. Eu fiz muita coisa com 13, 14 anos. Criança, né? Criança, gente. Hoje, porque o século XXI, para mim não cola isso. As minhas filhas não vão passar o que eu passei, porque as pessoas têm essa mentalidade. Ah, mas eu passei por isso. Gente, porque você passou por isso, Você que vai seus filhos deixar? vai passar por isso. Não é o contrário, É. sabe? É. Porque os meus pais passaram por situações, eu vou ter que passar? Não, foi o que Deus fez. Mudou o quadro. O que eles passaram, minha filha, você não vai passar. É. E Deus teve misericórdia de mim. E por isso que eu falo que esse resgate, esse socorro que ele fez, foi nessa rota que ele mudou, foi quando minha mãe me pegou para me criar. Porque sabe Deus onde eu estaria hoje. E resumindo, né? E fui criada ali em Cariacica. Depois eu saí da Bahia, fui para Cariacica em 96. Fui para Cariacica. E a gente morava no beco ali e tal. Teve até um grau de infância legal. Brincar na chuva, fazer cozinhadinho na rua. A gente teve infância, foi massa, foi legal. E, e pronto, e fui ali, e fui crescendo, né? Eu era muito difícil, uma pessoa muito difícil. Era muito conflitos, eu tinha meus conflitos, revoltadíssima, muito revoltada, muito sentimento ruim, minha mente aprisionada. Eu acordava, eu odiava conversar. Gente, que coisa horrorosa. Eu não gostava de conversar de manhã. E a minha mãe ficava retada comigo. Olhando, pelo amor de Deus, não deu um bom dia. Eu não gostava de falar. Eu dei muito trabalho aos meus pais. Eu saía na sexta, voltava na segunda. Minha mãe me quebrava no pau e nem parecia, Dai, misericórdia. Nem parecia que eu apanhava. É coisa do cão mesmo. Eu que entrava no cão, nem era ele que entrava em mim. Isso é. É uma coisa do Satanás. Por que eu estou Mas falando é de verdade demônio mesmo. hereditário? É por causa disso. É. O diabo perturbava a minha vida, gente. E o que ele quer fazer com a gente? Quer nos envergonhar. O diabo quer arrastar nossa cara no asfalto, no chão, nos destruir. Gente, se você tiver uma lona, ele quer aquela lona. O diabo quer levar tua alma para o inferno. Porque para ele já não tem mais jeito, acabou. É. É por isso que ele perturba a nossa vida hoje. E é persistente. E é persistente, é paciente. É. Ele quer dizer que você não vai conseguir, que você não é nada, que você não é ninguém. Eu ouvi isso a minha vida inteira. Era a minha realidade. Quando Deus falava, eu vou mudar a sua vida, isso aí foi depois, que eu vou chegar lá ainda. Eu vou te honrar. Eu não acreditava, porque estava muito longe da minha realidade que eu vivia, não batia com a minha realidade. Então eu não acabava não acreditando. Aí é que vem, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, Exato. mas que se espera. Eita, Deus maravilhoso. Entende? Então, não batia com a minha realidade. E então, fui crescendo ali, dando esse trabalho todo, sendo envergonhada,
sabe? Eu andava com muita gente. E a maioria do bairro e vizinho. Eu não gostava de andar muito com o pessoal do nosso bairro. E aí já era, né? O nome, se fala, para falar dos filhos dos outros, a gente somos top. Agora, para falar do seu filho, você, né? Você não fala. Seu filho é o perfeito. Então, umas amigas minhas de infância, a gente era, né, a pior do mundo. E nem éramos esse terror todo. Porque julgava algo por aparência, né? Coisas que a gente não fazia. Então, o que acontece? E a minha mãe foi sempre muito rígida e tal. Minha mãe não tinha filtro. Minha mãe não tem até hoje. Minha mãe não tem filtro. É baiano, gente. Baiano é engraçado. Baiano não tem vez, não. Baiano é doido. E panela na cabeça, e xingava. Eu fui criada debaixo de maldição. Muita maldição, gente. Você não tem ideia como a minha família é. Muito. Desgraça, você não, você é demônio, você não vai ser ninguém. Uma piranha, uma vagabunda, essas coisas. Entendeu? Eu jamais falaria isso para as minhas filhas. Eu jamais amaldiçoaria minha filha hoje. Eu jamais falaria isso. Então, assim, a falta de sabedoria deles. É falta de sabedoria. Minha mãe, eu não julgo minha mãe. Pelo contrário, eu comecei falando que eu amo a minha mãe. Sabe? E gratidão por ela ter me pegado aquele dia. Mas é porque também não tem conhecimento. Não tem conhecimento, não conhece a palavra. Não, porque quando a gente está fora dos caminhos do Senhor, a gente não precisa. É tudo normal. Porque o Espírito Santo não está conosco, né? Exato. O Espírito Santo não está onde tem pecado. Então, a partir do momento que a gente se entrega a Ele, aí que a gente vai abrindo nossa mente. Exatamente. Né? E não é culpando, ela não está aqui culpando a família dela. Como ela falou, graças a Deus que ela foi criada por esta família, que teve amor, que teve. Ela não está falando aqui, abonando a criação da mãe, o amor que ela tem pela mãe e pelo pai. Não, ela está falando, tá? O sentido de como a gente né? Quando estamos afastados da presença do Senhor. Quando não encontramos verdadeiramente o Senhor. E eu costumo dizer que eu sentia um vazio na minha alma, sabe, Dai? Ia pro baile, eu tinha muita amizade. Pensa numa menina que tinha amizade. Normal. Nossa. Era amigo, saía do teto. É igual barata, saía como que fala? Aquele negócio do chão? Do bueiro. Do bueiro. Era muito amiga. Então, aí eu me rodeava de pessoas na rua. Eu saía de manhã, chegava só à noite, pensa. O dia inteiro na rua. E quando eu chegava para dormir, batia um vazio tão grande. Uma vontade até de se matar, gente. Terrível. A opressão do diabo. Só que eu não entendia que era a opressão do diabo na época. Eu não sabia nem quem era Deus. Eu não sabia que... Gente, vou falar uma coisa diante de Deus. A minha família, ninguém é crente. Eu não cresci no berço evangélico. Totalmente diferente. Pelo contrário. Entende? Então, eu acreditava que eu ainda vim do macaco, que eu estudei isso na escola. Daiane, você acredita que nível de ignorância? Eu estou falando sério. Olha o nível de ignorância que eu era. É verdade. Porque a minha família, desestruturada, ninguém sabia de nada. Quem me levou para o caminho do Senhor, essa convenção, foi o Isaías. Quando a gente começamos a namorar, que eu vou chegar lá ainda. Sabe? Aí o que acontece? Então, quando eu estava ainda na Bahia, que eu saía para a rua, minha mãe deixava eu dormir na rua. Ela fechava a porta, ela não abria a porta para mim, não. Eu não fui criada na Nutella, no sorvete, bebê. Fui criada debaixo da porrada, da pancada. Se você não chegar 10 horas, você vai dormir na rua. E era isso mesmo. Eu dormia lá fora, sabe o que eu fazia? Que minha mãe sempre mexeu com bar. E na Bahia também ela tinha bar. Eu batia na porta, ela não levantava, ela não acordava. Eu juntava 2 mesas, aquelas mesas de bar, e dormia ali em cima, no duro, no frio. E lá fora era frio, não tinha cobertura. Eu dormia ali. Como era muito de dormir, nem sentia frio. Também, né? Bebida e tal, a gente não sente. A gente vive uma vida, parece que é boa, mas é a ilusão do diabo. É uma escravidão. Você está numa lama, parece aquelas areia malfeitiça. Já ouviu falar? Na Bahia tem muito isso. Você vai se afundando e você não está sentindo, você não está vendo. Sabe? Então, a minha mãe não dava mole. Minha mãe já colocou para fora de casa. Eu fui morar com outras pessoas.
Fiquei 15 dias, depois pedi, mãe, deixa eu voltar para casa. É tão ruim morar na casa dos outros, tomar um banho desconfortável, nem tinha intimidade com a pessoa. É horrível. Então, assim, a família sempre bombardeando. Fulano é isso, fulano é aquilo. E a gente dava exemplo para isso. A gente dava munição para eles falar. Porque a gente também não é santo. Se a pessoa está arrebentando, é porque você também não presta. Às vezes a gente dá essa abertura. Mas a gente tem que ter cuidado também, Paulo, uma coisa que eu aprendi, porque a autoridade sobre nossas vidas, sobre a vida de nossos filhos, está em nossa língua, está em nossa boca. É verdade. Entende? Então, quando a gente passa a profetizar para os nossos filhos, você vai ser isso, você vai Nossa, ser é aquilo, terrível. automaticamente, nós já fomos adolescentes. Então, automaticamente você fala, eu vou ser isso e agora é que eu vou ser. É tipo isso mesmo. Aí pronto, aí pela palavra de sua mãe. É por isso que a Bíblia está, olha, vossos pais, não irriteis os vossos Seus filhos. Então, a gente tem que ver isso, porque, se seu filho foi, não estou também abundando aqui o que teu filho é, ou faz, ou deixa de ser. Não, eu estou falando que você tem responsabilidade autoridade é sua. sobre a vida do seu filho. Então, se você profetiza coisas ruins, você só está jogando ele para a baixo. lama. É. Entende? Porque aí ele vai dizer, eu sou isso, então tá bom. Se meu próprio pai, Tá minha falando própria isso. mãe está falando isso, imagina o que eu agora é com você. É verdade. Entende? É assim que acontece. Quem vai dizer que se você não acredita em mim, minha filha, quem vai acreditar? Quem vai acreditar? Aí a gente faz coisa pior, que era o que acontecia, sabe? verdade. Então, aí a gente foi morar no Espírito Santo, como eu falei e tal, e conheci o Isaías, né? Quando eu conheci o Isaías, Isaías foi pro Espírito Santo com 17 anos, né? Que tem a vida dele também, que não foi fácil, questão de família. E Eu vou trazer ele aqui também. tem a situação da família também, que não é fácil. Então, a gente começamos a se conhecer ali, eu trabalhava, e chegava em casa e fazia massagem no meu pé. Interessado já, né, gente? E eu nunca, assim, né, imaginei que ficaria com ele. E eu continuei, né, saindo e tal. E ele era amigo do meu irmão e eu era amiga das meninas, das minhas cunhadas hoje. Então tem aquele negócio, né, de estar em casa e tal. E começamos a ficar, tal, ficamos 2 dias aí. E eu gostei muito, sabe? Eu gostei, eu vi nele diferente do que eu não via, sabe? Então, assim, aí começamos a namorar e o pessoal falava bem assim, você tá com Poliana? Sai fora, Poliana. Baianinho, que chamava de Baianinho. Chamava ele de Baianinho. Ah, não, Baianinho, sai fora. Poliana não é pra você, não. Falava assim, falava isso. E não sei o quê. Aí ele não dava muita confiança, né? Minha mãe eu passava muita vergonha na rua. Minha mãe gritava meu nome, sabe, da varanda. Poliana! E me xingava e essas coisas. Eu ficava o dia inteiro na rua jogando bolinha de gude, pipa, porque eu sempre gostei de coisa de menino. Eu nunca gostei de boneca. Vamos brincar de boneca, de casinha. Não, eu odiava. E as bonecas das meninas, que ela arrumava tudo no beco, eu chutava tudo, quebrava tudo. Eu era terrível. Vejosa. Eu era terrível. Aí quebrava aquelas bonecas, tadinha da Cristina. E como eu não tinha, eu queria quebrar as bonecas dela. Arrancava com as cabeças. E ela, vai, saia correndo. Era uma tentação. Aquele beco 3, Cariacica. Era terrível, Cariacica. Aí minha mãe fazia eu passar muita vergonha e tal. E eu comecei a ficar com o Isaías e gostei. Aí ele, olha, vou pedir seus pais para namorar. Eu falei, agora não, e tal. Eu sempre fui muito preguiçosa em casa. Eu não fazia nada dentro de casa. Eu acordava, fazia... A família era assim, sabe? Igual eu tô te falando, é uma família que não tinha regras. A gente não tinha regras, né? Não tinha quem impor. Sim. Então, acordava meio-dia, 1h da manhã, 1h da tarde, não fazia nada. E pronto. Aí ele começou, né, pedir para... então vamos lá. Aí foi pedir para minha mãe. Aí chegou lá, olha, vem aqui que eu quero pedir Isaías, a Poliana para namorar comigo e tal. Aí minha mãe gritou lá da cozinha, você vai namorar com isso? Isso não vale nada. Aí ele todo sem graça, não, eu vou insistir, isso aqui. Aí meu pai, não, Maria, calma aí. Meu pai sempre apaziguador. Meu pai era um apaziguador. Não, Maria, calma aí, não é assim não. Aí ele, não, Poliana é terrível, Isaías. Ainda bem que ele não ouviu. Ainda bem que ele casou comigo. A sorte minha. Aí, Poliana é terrível, aí não, eu tô vendo, Isaías. Aí meu pai falou bem assim, é para casar ou para bagunçar? Ele, não, aliás, é para casar. Aí minha mãe falou assim,
Ia pra casar? Você vai dar uma surra nela todo dia. Misericórdia. Porque Poliana é terrível. Poliana é ignorante. Poliana é uma cavala. Que eu era ignorante, sabe? Não tinha filtro. Eu era arrogante, eu era uma menina podre, gente. Uma menina podre, sabe? De... Ai, ai. Muito revoltada, né? Sabe? E juntava tudo. Então, a gente tinha esses gatilhos, as nossas reações, as emoções. Então, eu fui criada numa família que não respeitava homem. Por quê? As minhas irmãs eram assim. A minha família era queimada na praça. As mulheres que traíam os maridos. Era assim. As mulheres que eram doidas. Então, a gente vinha com esse gatilho na mente. E eu era assim. É ruim que eu me mando em mim. Olha só que terrível. É ruim que eu vou casar. Casamento, para mim, era a pior coisa de se falar. Eu falava com mãe em casa. Eu não quero casar. Para viver esse inferno que fulano vive. Para viver esse inferno que ciclano vive. Ter filho é ruim que eu vou querer ter filho. Para viver o que eu vivi, para passar o que eu passei. Você está entendendo? Então era sobre isso. Aí ele falou, não, Maria, para casar e tal. E porque como o meu comportamento era assim, a minha mãe tinha esse tipo de pensamento, tá? E sem sabedoria ainda, lançava a palavra errada. Então, por isso estou falando desde as antigas, lá atrás, a gente já foi criado. E não só eu, tá? Minha família inteira. As meninas, as minhas irmãs. Tudo criado na base da maldição, meu irmão. Você não vai ser, você não vai ser, você não vai romper, você não vai ser isso, ser aquilo, você é doido, você não sei o quê. É assim. Então, resumindo, Isaías, a gente começou a namorar. E a minha mãe falou comigo um dia, e ele chegou na hora ainda. E ela falou assim, Poliana, você vai casar com Isaías. Isaías não tem nada para te oferecer. Poliana, Isaías não tem uma bicicleta. Isaías não é ninguém. Ela falava isso. Mãe, não me mata, tá? Quando você vê esse vídeo. É testemunho, mãe. É testemunho. Depois eu te explico no particular. Vai edificar outras vidas. Isso aqui é para edificar. Eu quero envergonhar a senhora. Sim. Ou alguém aqui, né? Pelo contrário. Eu quero que as pessoas... Porque testemunho cura, testemunho liberta, testemunho sara. Você talvez passa por uma situação, ou está passando agora, ou seus filhos estão passando, que você vai ouvir isso, não só a mim, mas como os podcasts. Faça favor de seguir, faça favor, querida. E você vai ver, não, fulano rompeu. E eu tenho pessoas hoje, que falam comigo bem assim. E o Espírito Santo falou comigo em Portugal ano passado, eu nunca vou esquecer disso. Você não teve referência, mas você vai ser uma referência. Aleluia. E eu quero profetizar para você, aleluia, hoje que está me ouvindo. Jesus. Você não teve referência, mas você vai ser. Glória a Deus. Você vai romper. Amém, Jesus. Então o Espírito Santo... Daiane, eu fiquei desesperado. Eu estava lavando vasilha, porque Deus fala assim, tá, irmão? É lavando vasilha, ela limpando uma casa. Aí do nada você para tudo, começa a chorar, você joga no chão. É assim mesmo. E pronto, é assim. Se derrama, então eu tive umas 3 experiências lavando a vasilha, limpando uma casa, mesmo, com essas, sabe, com o Espírito Santo falando na hora. Pô, como assim que é isso? Me chama no privado que eu te explico. Então, por isso que eu estou te falando que temos que passar pelo processo. Temos que passar. Nós não vamos entender na hora, mas vamos entender depois. Então, o que acontece? E a minha mãe falava, eu não vou dar nada. Eu não quero saber desse casamento. Acabou ajudando. Nos abençoou com vestido. E foi. E como eu não trabalhava na época, o que eu fiz? Foi orar. Né? Aí, o que acontece? Começamos a namorar e ele me chamou para ir na igreja, que era essa Assembleia de Deus, Tempo de Avivamento, onde começou toda a nossa trajetória, né? Onde eu batizei. E eu só saí dessa igreja para vir para Portugal. Então, eu fiquei ali, eu acho que 14 anos, se eu não me engano. Por aí. Entendeu? Então, porque eu casei ali. Eu era da mocidade nessa igreja. Então, tudo começou ali, no Tempo de Avivamento, em Cariacica, da igreja do pastor João Ferreira. Por que você está falando referência? Por que você está dando nome? Para ficar registrado mesmo. Porque eu não vim do além. Eu não caí de paraquedas em Portugal. Você está entendendo? Você já veio com uma bagagem. Eu já vim com uma bagagem.
Eu fui massacrada lá atrás, é para isso. Para chegar aqui estruturada. Entende? Tem pessoas que não entendem isso. Acha que, nossa, fulano é assim. Acha Vendo que... tua vida hoje, acha, nossa. Eu aviso, você avisa. É terrível. Só Jesus. Então casamos nessa igreja e ele foi visitar, ele falou assim, amor, o Isaías era afastado. Eu não falo desviado, que desviado é o cão. Desviado não tem mais jeito, tá lascado. É ele. Não tem jeito para ele. Então eu falo afastado porque a maioria dos jovens, afasta da presença do Senhor, né? Eu quero até eu falar sobre isso também. É muita informação, né, gente? Mas não fala de líderes, não fala dos seus pastores, não fala da sua liderança para os seus filhos. Não. Por quê? Porque você vai matar os seus filhos. Porque, um exemplo, se a Dai fala mal da minha pessoa, da mãe da Fran para Fran, sua mãe é isso. Fran, sua mãe é aquilo. E ela tá ouvindo. Ela vai tomar ranço da Daiane. E se ela me ver com a Daiane, ela vai falar assim, nossa, a Daiane é uma falsa, fala tão mal da minha mãe. E ela vai tomando ranço da igreja. E eu tenho certeza, o que eu vou falar agora, e sem medo de errar. A maioria dos jovens que afastam da igreja, 70% é por causa dos pais. Que mete a lenha nos líderes, fala de coisa de igreja em mesa. Lá em casa a gente não tem esse costume. Não, por quê? A gente já tem experiência de ouvir lá atrás. Você entende, amiga? Eu queria deixar bem claro isso. Não tem nada a ver com podcast, né? Mas tem a ver com a minha vida. Sim. Eu estou falando aqui da minha vida. Eu estou falando que nós lá em casa não temos esse costume de ficar falando essas coisas. Ah, é santo, não comenta não? Não, comentamos, né? Uma coisa e outra. Eu e ele. Não perto das crianças. Então, gente, tudo que Deus mandar eu falar aqui, eu vou falar, tá? Vocês que lute. Porque eu não estou aqui de qualquer jeito, estou medicada. Olha aqui o remédio. Oração, palavra, a gente não vai de qualquer jeito, né, amiga? Em qualquer lugar. Então, temos que ter cuidado do que vai falar e ser direcionado por Deus. Porque quando somos direcionados por Deus, não tem erro. Dá tudo certo. Então, ele foi nessa igreja, né? Nessa igreja que eu estou falando, que você converteu lá. E ele falou comigo, eu não fui. Ele, amor, eu fui na igreja e tal. Eu falei, foi? Ele, você tem que ir lá para você ver e tal. Ele ficou meio, né? Gostou? Aí eu fui. Quando eu fui na igreja, era Assembleia de Deus. Falei, Deus que me livre. Povo barulhento. Ô, gente, eu sou tão barulhenta hoje. Engraçado que é Poli de lá e eu de cá. Agora tem outra Daiane para revezar comigo, né? Oh, Jesus. Falei, não, esse povo é muito barulhento. Deus não é surdo, amor. E não, amor, esse mesmo. Olha lá que você fala, que ele sempre fala isso, né? Apaziguador também. Não, amor, o que você fala? Falei, não, pelo amor, aquelas roupas, misericórdia. Então, assim, foi muito difícil. Eu sofri demais. Eu sofri muito nesse caminho de transformação, sabe, Dai? De renunciar. Gente, isso é difícil demais, renunciar. Você renunciar a roupa, você renunciar a sua carne. E é em todas as áreas. Todas. Mas Cristo é renúncia. Não tem como você servir Cristo bebendo. Não tem como você servir Cristo se prostituindo. Não tem como você servir Cristo traindo seu marido, ou vice-versa. Não tem como. Casamento aberto. E não existe. Não existe isso. Não tem como. Para mim, tudo é demônio. Sabe? Não tem como. Cristo é renunciar. Pega a tua cruz e siga-me. Né? Deus ama as nossas vidas. Ele ama o pecador. Ele só odeia o pecado. Não bate, a conta não fecha. Então, eu falava com ele assim, aí tá, ele, não, vai de novo, é assim mesmo. Aí a gente foi e tal. E na terceira vez já gostei, aí já chorava muito. Bobeira, né, eu chorar. Eu sou muito chorona. Principalmente na presença de Deus. E eu quero nem saber, filha. Eu quero sair borrada mesmo, com os olhos inchados. Porque eu sou 8 ou 80, quem me conhece sabe. Eu sou muito ou pouco, então eu sou muito, né? Então, eu não economizo lágrima, não, porque eu sei da onde Jesus me tirou. Desse jeito. Né? Então, principalmente questão de adoração. Eu não brinco com as coisas de Deus. Não brinco. Isso não é brincadeira. Quando Jesus fala, tem uma passagem bíblica que um paralítico havia 38 anos que estava sofrendo ali na sua
na sua enfermidade, que era, né, 38 anos, naquela situação, ele teve um encontro com Jesus. E Jesus fala com ele bem assim: quer ficar sã? Pega a tua cama, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Algumas traduções, Daiane, fala: pega a tua cama e vai para a tua casa. Eu entendo por que ele fala isso. Leva a tua vergonha, leva o teu milagre. Para quê? Para todos os dias aquele paralítico olhar para aquela situação e lembrar da onde Jesus arrancou ele, da onde Jesus tirou ele, porque ali não era o lugar dele. E essa situação que você está vivendo não é o seu lugar. Deus não projetou isso para você. É as nossas escolhas que quebra a gente. Deus não tem nada a ver com essas bagunças que a gente arruma da nossa vida. Mas Ele quer arrumar a sua bagunça. Mas Ele não tem nada a ver com essa bagunça. Então Ele fala: levanta a tua cama e vai. Eu me identifico muito com isso, porque nós, às vezes, esquecemos de onde Deus arrancou. Porque, às vezes, a pessoa fala: nossa, Poliana, fulano é tão assim, fulano é tal, fulano é tal. Olha onde Deus arrancou ele. E se esqueceu, gente. A vaidade, às vezes, né? A soberba se perdeu no caminho. Acabou esquecendo o que Cristo fez. É verdade. E todas as vezes que eu passo por alguma situação que não é fácil, ser crente é fácil. Não é não, bebê. Não. Ser crente bagaceira é fácil. Bagaceira é fácil. De qualquer jeito, né? De qualquer jeito. Mentirosos, hipócritas. Levar de qualquer jeito. Levar de qualquer jeito é fácil. Porque você vive de aparência. Agora, você levar uma vida de verdade, renunciar, a pessoa bater em você e você, a paz do Senhor, e você abraçar, isso é difícil, meu irmão. Ainda mais a gente que tem sangue na veia. Isso não é fácil, sangue no olho. Fala igual os cariocas, sangue no olho, pá. Eita, juntou carioca com português, com uma baianês. Então, não é fácil. Não. Então, você acha que isso é fácil? Lógico que não. Tem muitas pessoas que falam: Poliana, eu saí da igreja porque eu me decepcionei. E vai decepcionar, minha filha. Porque se você quer uma igreja perfeita, se você achar, primeiro você sair dela que você vai estragar. Desse jeito. E se você encontrar, você me diz. Que eu vou para lá. Só no céu, filha. Você vai achar. Só no céu. Então... Só no céu. Porque a igreja é formada por gente. Exato. Gente, é falho, é normal. Somos falhos. É o que eu falo. Olha para o alvo. Olha para Cristo. Porque quando a gente está olhando para... Entenda, quando a gente está olhando para o Senhor, está olhando para cima, você não quer saber o que está do lado direito, o que está do lado esquerdo. Você só está olhando para Ele. Então, o teu compromisso é com Deus. Vai vir lutas. Vão maldizer o teu nome. Gente, vai. Aí você vai se perguntar: Senhor, estou fazendo tudo certo, estou andando em retidão à tua palavra, e por que isso acontece? Vai acontecer. Vai. Fala igual os portugueses. Vai. Então é seguir firme. É verdade. Então, aí pronto. E eu gostei do culto e fui indo, pronto. Eu aceitei Jesus nessa igreja no culto de missões. Você acredita? Era um congresso de missão e nesse dia foi a virada de chave. Daiane, eu senti algo assim. Eu nunca vou esquecer. Você nunca vai esquecer a sua primeira vez, assim, né? Daquela experiência, do seu primeiro culto. E aconteceu isso comigo. E eu chorava tanto, eu tremia. E as irmãs vinham e falavam: tá passando mal? Eu não. Eu não conseguia falar. Só que eu via um telão. Olha só. Eu vi um telão e depois eu até perguntei ao meu amigo, que hoje é meu pastor, pastor Jorge. Eu falei: Jorge, não sei se ele lembra disso. Eu vi um telão, ele falou: Poliana, revelação que Deus te deu, sua vida passando, né? E ele me explicou toda a minha vida. Aí que eu chorava mais ainda. E eu senti que Deus estava limpando, sabe? Toda a mentira, toda a impureza, toda a frustração, toda a falta de perdão, que é o mais importante. A falta de perdão é o mais importante. Então, e por isso que eu estava naquela situação. Eu chorava demais. Aí acabou o culto. Nem acabou. Aí fizeram o apelo, eu fui lá na frente. Quando eu olhei para o lado, Isaías estava do meu lado. Aleluia. Ai, aquele dia foi muito... Eu lembro até a roupa que eu estava. Uma saia rodadinha, feia. Que na época eu estava bocando. Eu falei: ai, tá linda. Tadinha. Uma saia rodadinha, feinha.
E uma blusinha, tomara que caia, aquela do Ai, bolero. Jesus. Lembra do bolero? Amarrava aqui. Pensa. E eu me achando, minha filha. Assembleiana, toda bonita. E fui com um chinelinho e pronto. E aceitei Jesus aquele dia e começou. Aí começou novas batalhas, porque não é fácil. Não. Aí, pronto. Aí casamos nessa igreja, né? Isaías, ele construiu a primeira casa dele com 19 anos. A família dele é toda construtor, tal, né? Os tios. Então, ele sempre teve essa pegada e essa sabedoria, né? Ele é muito sábio. É um presente de Deus. Deus presenteou aquele homem. Glória a Deus. Muito. E também o que passou também forja o homem. É Quando quer verdade. ser homem, É. né? Então, as provações não é para nos matar. Não. É para nos deixar forte. Né? Para não colocar ali é igual machucado. Você machuca e tem aquela casquinha, é para não deixar com aquela casca mesmo. Então, ele construiu eu acho que ele recebia acho que R$ 400 na época. Magrinho, tadinho. Aí casamos, ele construiu 4 cômodos, bonitinho, bem arrumadinho. Aí ganhamos o colchão da minha irmã, dormimos no chão assim uns 3 meses. Arrumei com as almofadas, ganhamos acho que a cerâmica do chão. Então, a gente foi ganhando as coisas assim, né? Como qualquer casamento. A minha mãe falou: você quer festa ou você quer a geladeira e o fogão? Eu falei: eu quero a geladeira e o fogão. Não quis festa. Por quê? Isaías sempre foi bem mente. Ele me ensinou muito. Isaías me ensinou muito. Em todas as áreas que você imaginar. Então ele falou assim: amor, pega o fogão e a geladeira. Porque se ele fosse vaidoso, eu vou mostrar agora, eu vou fazer a festa. Porque tem muito isso hoje. Tem. Isso é triste. E a gente era novo. Tá entendendo? Quer fazer algo pros outros. Casa cheia de dívida. É verdade. Aí vira uma bola de neve. Aí começa a guerra entre os dois que acabou de casar. Por quê? Porque a vaidade, você não conseguiu pensar. Você tá entendendo? É verdade. Aqui vai ser falar de tudo, tá? Aí, Daiane, então, ele chegava do trabalho, ele trabalhava na CEISA, em frente à Coca-Cola, em Cariacica, na empresa, e chegava à noite, 7 da noite, quando batia lá a areia, a brita, ele levava todo esse material, entrava lá pro beco, que a gente fez uma casinha no final do beco, todo dia, para construir. Ele não teve ninguém para ajudar ele. E tá tudo bem. Sim. Porque tem guerra, tem situação, você que se vira, minha amiga. Né? Para depois, isso não é orgulho, isso é honra, né? A gente não entende alguns momentos, mas é honra. É verdade. Então, e ele construiu esses 4 cômodos, bem bonitinho, bem dividido, e casamos com 9 meses. Antes da gente ir para a igreja, foi muito difícil, foi uma peleja, porque a gente já tinha um relacionamento, né? Aí a gente foi para a igreja, eu fiz um propósito com Deus, falei: Senhor, a partir de hoje, eu vou ficar, nem vez aí, 10 horas, vou mandar esse homem embora. Vocês já estão entendendo, vocês são inteligentes. E eu quero fazer um propósito com o Senhor, e eu vou ganhar tudo na minha casa. E eu vou casar naquela igreja, Senhor, eu vou entrar por aquela porta. E ficamos 8 meses sem contato, porque isso é muito perigoso, gente. Vocês não inventam a moda, não, que a carne é terrível. Tudo que o espírito quer, a carne não quer. É verdade. A nossa carne é terrível. É verdade. Nossa carne já inclina para o pecado. Então, se você quiser alimentar, você ainda quer alimentar, é perigosíssimo. Você que lute. Então, tem que ter essa sabedoria. Você está entendendo? Tem que evitar muita coisa. Então, pronto, a gente ficou aí 8 meses, né? E, amor, a gente ia para a igreja, chegava, ia lanchar. E dava um beijinho nesse ali e tchau para sua casa. E, às vezes, a gente ia lanchar também com alguns amigos. E lembrando que, na época, Daiane, a gente não podia andar de moto. Dentro de carro, só os dois, piorou. Nossa igreja era mesmo rígida. Unha de gel, essas coisas, não tinha. Tinha para quem não estava ali no trabalho da igreja envolvido. Né? Poderia fazer ainda que tinha uns desobedientes. Que sempre tem, né? Sempre. Mas, e eu para se enquadrar nesse
Ei, Daiane, que peleja. A única coisa que eu fazia ainda é minha sobrancelha, né? Tipo assim, uma depilação é normal. Sim. Mas pintar cabelo, cortar cabelo, meu cabelo era grande, né? É, fazer unha, essas coisas. E outra coisa, roupa era só blusa de manga e saia. Mais nada, não podia usar calça. Então, eu me converti nessa igreja, Assembleia de Deus. E se você perguntar hoje, Poliana, você hoje, você se converteria, nesse século que a gente está vivendo agora, nesse ano, Sim. eu converteria de novo na Assembleia. Eu amo a Assembleia. Assembleia. Nada contra as outras. Eu amo parede preta, eu amo. Escuto, pá, não vem não, que eu gosto. Eu visito várias igrejas, que eu gosto. Então, mas a Assembleia, eu gosto da pegada da Assembleia, né? Do jeito da Assembleia, sabe? Dos mover da Assembleia, né? E eu gosto, eu converteria de novo na Assembleia. Sabe por quê? Eu não imaginaria que eu ia ficar na Assembleia. Por quê? Por causa das roupas, por causa do deixar. Então, na minha trajetória, o que pegou mesmo foi a renúncia, sobretudo. Foi difícil, muito difícil. Minha libertação foi difícil. Então, aí casei e tal, e casamos. Meu pai sempre bebeu. Na minha casa, todo mundo fumou, todo mundo bebeu. E meu pai nunca ficou um dia sem beber. E eu fiz um pedido para ele nesse dia. Eu falei, pai, eu tinha vergonha, eu tinha medo dele beber e fazer eu passar vergonha. Alguma coisa assim, sabe? Tipo assim, meu pai vai dar um show aqui. Ele não era disso, mas sei lá. Sim. Falei, posso te pedir uma coisa? Não bebe hoje, não? No meu casamento. Ô, minha filha, vou beber, não. Então, papai vai dormir o dia inteiro. Eu acho que ele pensou assim, vou dormir, porque se eu acordar, eu vou beber. Você acredita que foi primeira vez, ele tem 67 anos hoje, ele não bebeu. Primeira vez na vida dele que ele não colocou álcool na boca. Meu pai é um amor, gente. Meu pai é um amor. Olha, para você ver o nível de sabedoria que os meus pais têm em questão de igreja, né? De Cristo. Meu pai sempre passava, depois que eu me converti, meu pai sempre passava no novo na igreja. Que eu falava tanto com ele. Falou, mãe, passa no novo lá na igreja, virada de ano. Depois vocês vão beber, fazer o que vocês quiserem. Um dia pro Senhor. Ah, tá bom, já é enjoada, hein? Era assim. Ia na foto do áudio, que horror. Aí eles iam. Aí quando passava a Santa Ceia, aí meu pai chamava o obreiro, dá um vinho aí. Aí eu falei, pai, não é vinho, não. Eu não vou nessa igreja mais. O povo passa com as coisas, nem oferece a gente. Oh, meu Deus. Sabe? Olha o nível para vocês entenderem só. O nível de. Sim. E outra vez também que eu achei muito engraçado, que o pastor foi passar algo para minha mãe, né? O presbítero. E meu pai estava assim, meu pai aqui, minha mãe assim, e o presbítero veio falar algo para minha mãe. E ele fez bem assim, ó. Quase subindo em cima do presbítero para ouvir o que ele estava falando para minha mãe. Maria, o que ele está falando com você? O que ele está falando com você? Aí eu falei, meu Deus do céu, meu pai. E eu lá, doidinho no culto, né? Falei, agora tá errada. Aí depois eu expliquei para ele e fui trabalhando nisso, sabe? E depois eles foram de boa, mas até hoje minha família não... Eu oro muito por eles. Oro muito. Estava conversando com a minha mãe essa semana. A vida é a esperança. Eu oro muito pela libertação do meu povo. Tirar do Egito, tirar daquela vida miserável, desgraçada, humilhante, podre. Que eu passei por lá. Também não tem um dia que eu não ore por eles. E é fácil para a gente profetizar para as pessoas. Vem cá, vou fazer uma oração, pai, e tal. Mas para a sua família está nessa situação. Tem que orar sim. É a nossa obrigação, né? E pronto, e casamos e aí foi outras guerras. Agora, para eu me colocar no meu lugar como esposa, ser esposa, cozinhar, amar, porque você não casa para fazer, para amar o outro, né? É assim? Para fazer o outro feliz, né? Não. Você não casa para ser feliz. Você casa para fazer o outro feliz. E se entendêssemos isso, não existia tanta... Não, se eu tivesse a mente de hoje, eu evitaria tanta coisa que eu passei no meu casamento. Daiane, eu costumo dizer que ele me amou muito, aquele homem. Porque, irmã, vou falar, irmã, espia. Amiga, eu não dava conta, não. Ele perseverou. Isaías perseverou mais no meu casamento, no nosso casamento, que eu, sabe? Porque eu tô te falando, ele me ensinou muita coisa. Sim. Então, ele, não, é assim, tal. Sempre foi provedor, sempre foi. Hoje, a minha mãe, nossa mãe. É Deus no céu e na terra. Meus pais amam Isaías. Também depois do leão morto, né, amiga?
Depois do Leão Moço, nem eu imaginava. Eu já pensei, falei, o que que eu fui fazer? Aí já estava, né, na igreja, eu falei, não, vou voltar para trás, agora eu vou romper, agora eu vou ir. Mas eu não sabia orar, não sabia esses mistérios, não sabia jejuar. Então, aí eu passei a andar mais com as pessoas do círculo de oração. Eu amava as irmãs do círculo de oração. A Santa, a irmã Teresa, sabe? São mulheres de oração, a irmã Marilda. Aí eu comecei a andar com esse povo. A Vanessa, que a Vanessa hoje é minha amiga, é pastora hoje. Sim. Vanessa me ensinou muita coisa. Ministerialmente falando, Vanessa. Beijo pra você, minha amiga. Ela é minha amiga. Sabe aquela amiga que você confia debaixo d'água? Mulher de Deus. Vanessa do Rogério, pastor Rogério. Ela é mulher de Deus. E ela foi muito presente. Glória a Muito Deus. presente. Ela é presente até hoje. Então, tem pessoas que você vai fazer amizades. Vai fazer amizade. Tem pessoas que é de domingo. Tem pessoas que é amigos. Tem pessoas que aliança que Deus faz. Deus faz essa conexão, que é aliança. De você conversar olhando para o olho da pessoa. O que é aliança, Poliana? Olhar no olho da pessoa e falar de tudo. E não ver o semblante dela mudar. Tem amigos que é Deus que apresenta, É. né? Tem amigos que é homens que apresentam. E ela sempre fez essa pegada. Poliana, vamos orar. Não, assim, assim, assado. E ela veio também da bagaceira, tá? Nossa, Deus fez um terrível na obra na vida dela. E, não, Poliana, assim, eu falei, Vanessa, eu sonhei isso. Não, Poliana, isso aqui e tal. Vanessa, está acontecendo tanta coisa lá. Vanessa, eu não consigo. Não, você vai conseguir. O sangue de Jesus tem poder. Via demônio e tudo. E tá, vamos fazer uma campanha. E eu fui desenvolvendo isso, né? Sabendo o que era Deus, o que era demônio, o que era eu, né? Que às vezes a gente tem esse defeito. Tudo é demônio, né? Coisa que é você, filha. Né? O demônio só dá uma ajudinha. E às vezes nem Nem ajuda. Eu pensei, eu nem preciso. Não, deixa ela se achando que é eu. Então, me ajudou muito, né? Eu comecei a fazer essa campanha em casa, quando ficava difícil. E uma coisa que me marcou muito no meu casamento, nem sei se ele vai gostar que eu fale isso, mas eu gosto de falar. Eu sempre falei em privado, né? Mas eu vou falar aqui. E um dia ele chegou e pediu para fazer café, não sei. E eu falei que, não vou fazer, não. Falei que eu não ia fazer. Aí ele ficou nervoso e eu falei uma palavra muito feia para ele. E ele se sentiu assim, para um homem ouvir aquilo, né? Cara, você é minha mulher, me respeita. E ele colocou a mão assim em mim, tipo, né? Ele falou assim, olha só, Poliana, eu sou seu marido. Quem manda aqui sou eu. No dia que você pôr uma saia em mim, eu mudo o meu nome. Amiga. Ah, vou falar amiga também, né? Daiane, quando ele falou aquilo, eu... Falei, é isso que eu precisava. Então eu falei, o céu é doido. Você achou mais doido que eu. Gente, não tô falando para seus maridos batem sangue de Jesus tem poder. Né? Isso foi uma experiência minha. Sim. Porque Deus falava isso comigo. Eu queria mudar ele. Mas Deus falava que eu tenho que mudar você. Quando você mudar, eu mudo ele. Isso. Deus falava isso comigo, Daiane. E o que era terrível, irmão. O problema não estava naquele homem, o problema estava em mim. A gente é muito engraçada. Às vezes a gente quer ver a mudança nos outros e a gente E mesmo. nós? Até hoje. Quer mudar fulano, tem que mudar você. Ou troca de ambiente, ou sei lá, o que você faz da sua vida. Mas, e Deus falava isso comigo. E antigamente era maravilhoso, que os profetas metiam o dedão na cara. Eu gostava dessa época, envergonhava. Eu gostava, hoje não. Hoje. Aí a maioria dos covardes que não tem coragem de falar. Pois. E antigamente, não, botava o dedão na minha cara, esse que eu te digo, e pá, pá. Eu falei, não tem como ela saber, porque... E eu comecei a acreditar nessas coisas assim, porque quando eu ia nos cultos, nas igrejas, rapaz, vinham os profetas, umas irmãs do coque falar comigo, e eu falei, não, essa mulher não me conhece. É Deus que está falando. E eu chorava. E era terrível. Aí eu fui, né, acreditando nesses mistérios de Deus, essa coisa linda que é. Então ele fez isso e eu chorava, eu queria mudar. Eu falei, Deus, eu não quero. Sabe, aquela peleja, porque é isso que acontece. É uma briga entre a carne e o espírito. E eu estava caminhando, estava começando a minha caminhada. E a Fran nem tinha nascido ainda. Então, isso tem muitos anos, né? Então, ele me ensinou muito. Ele conversava comigo, tinha paciência para sentar e conversar. Amor, não pode ser assim. Amor, é assim. Sabe?
Amor, você tem que fazer isso. Amor, eu não tô aqui para humilhar você. Isso não é humilhação. Amor, a Bíblia diz aqui, ó. É assim, 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 e tal, tal, tal. Submissão é isso. Submissão não é eu mandar em você. E tal, porque tem homem que entende que submissão é isso. Eu mando, eu posso. Você é um bagaceiro, não pode nada. Não, isso não é É submissão. andar junto. Isso é um psicopata, É. né? Que quer falar o que quer e ainda não teve. Acha que tem Deus, mas não tem. Não tem. É Pra andar mim. junto. Deus Pra mim é. tirou a costela de Adão para formar a mulher. Entende? Então, não foi atrás que ele tirou Pois é. para Cada poder um tem ficar, o seu não. papel. É para você andar de lado. É verdade. E se todos os homens, Polly, soubesse disso, de que as mulheres... Tem mulheres e mulheres, né? Tem mulheres e mulheres. mulher que é terrível. Vamos... Porque, entenda, se o homem cai, automaticamente a mulher cai junto. Ai, não tem como. Você acha que a mulher vai querer cair? Não. Vai falar, filho, vem cá, vem cá, vem cá. Porque a mulher é como um radar. É. O homem está ali, quando o homem está ali, naquele momento ali, ele não consegue enxergar nada. A mulher está aqui, ó, como que nem um radar. Peraí, ali não, ó. Daquele jeito não. Filho, vem cá, ó. Acontecendo isso, ó. É E se verdade. todos os homens escutassem as mulheres, não caía É tanto verdade. como caem, tá? Complementa um. Não, mas tem mulheres também, pode. terrível. Tem mulher que é Tomarem terrível, eu que sei. ele caia. Misericórdia. Filha, Você se vai ele cair, tu não vai cair também? E uma coisa muito importante que eu lembrei agora, tem uma frase que diz que atrás de um grande homem Existe existe uma grande mulher. E eu sou o contrário. É isso mesmo, né? Atrás de um grande homem. Existe Não. uma grande mulher. Atrás de um grande homem existe uma Existe uma grande mulher, é isso mesmo. É. E é o meu caso. Hoje. Atrás de uma grande mulher existe um grande homem. É o contrário? Exato. É isso, né? Pois é. Porque ele me ensinou muita coisa. Muito, muito mesmo. Teve paciência Eu ali. também posso falar o mesmo do Marcos. Né? Meu Deus E do por céu. mais que eu não quis aceitar, eu achava que aquilo para mim era uma tortura. Não, eu não vou pedir desculpa. Eu era assim, gente. Eu que não vou dormir, eu não quero nem saber. Era assim, sangue de Jesus tem poder. E o diabo no meio, eu acho, dormindo, né? Só pode. Capaz. Dormia com raiva e tal, e no outro dia ele vinha, amor, me desculpa qualquer coisa. Mas sempre ele que vinha, quase não ia. Mas Deus mudou essa situação, né? Porque a gente vai aprendendo, estamos que aprendendo. Sim. Nós somos obrigados a aprender, Sim. né? Porque é igual, curadas para curar. Como que você vai curar alguém igual você pregou, se você não é curada? Se não é O curado que você vai transbordar para alguém se você não tem nada para transbordar? desse jeito. Como que você vai ajudar alguém se você não quer ajuda? Desse jeito. Como que você quer levantar alguém se você está caída? É. Não bate, a conta não fecha. Não tem como. Não tem como. Não tem. Então, ele era meu psicólogo, era meu marido, me ensinava, né? E pronto, e casamos ali, tivemos as meninas, mudou muito. E fui transformando, eu fui entendendo as coisas de Deus e me apaixonei por Cristo. Eu sou apaixonada por Jesus. Gente, vocês podem me amarrar na forca, vocês podem me amarrar na praça, botar fogo em mim, mas o que vocês nunca vão conseguir tirar é a alegria da minha alma. É isso, porque a Bíblia diz assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. Que a alegria vem pela manhã. E é real. Você pode chorar a noite inteira. Hoje você pode chorar, pode falar, pode ficar. Amanhã, essa alegria vem. E que alegria é essa? É Cristo. É do Senhor. É do Senhor. É do Senhor. Porque diz, Eu- né? As misericórdias Exato. dele se renova a cada manhã. Exato. E você só vai suportar certas situações. E isso é futuro agora. Presente, futuro, passado, tá tudo incluído. Você só vai suportar se você estiver com Cristo no barco. Só. Senão você não suporta. É. Isso é questão em todas as áreas. Ministerialmente, casamento, filhos, emprego. Tudo. É verdade. Você só suporta se Cristo estiver no meio. Então, traga Cristo por centro da sua vida. Convide a Cristo. Senhor, toma o controle. Eu fiz isso. Falei, Senhor, eu não quero ter controle de nada. Amiga, eu não tenho nem controle nem de casa. Meu marido que fala assim, amor, não sei o quê. Eu falei, não.
Pode. Eu não sou essas mulheres que... Não, eu vou trabalhar. Eu quero acordar tarde, minha amiga. Deixa esse homem trabalhar. Ah, mas vive da coisa do marido. Amém, irmã. Já trabalhei demais. Me poupe. Ele que lute, ele que trabalha a academia a tarde toda. Faz meu podcast aqui, tá lá trabalhando. Hoje eu tenho direito. As mulheres querem brigar. Meu direito. Eu quero trabalhar. Então tá, meu. Então você vai pra guerra no meu lugar. Né? Vai se alistar na guerra enquanto eu fico por aqui. Desse jeito. Hoje tem esse negócio, né? E pronto, olha. Mas tá falando aqui com uma pessoa improvável. E improvável quer dizer o quê? Difícil de acreditar. Então, Jeremias era assim. A Bíblia diz que ele era um profeta, ele era um jovem que foi chamado por Deus, né? E o que acontece? Jeremias, no capítulo 1, Deus chama Jeremias, Deus escolhe Jeremias, Deus separa Jeremias. E é isso que Deus fez com nós. Fez comigo. Não, eu te separei. Quando eu me converti, o meu nome estava nos salões. Minha amiga me falava, pô, o pessoal tá te quebrando. Tá falando tão de você que você tá feia. Porque para eles era... Gente, todo mundo podia se converter, menos eu. Era tão ridículo assim. Tão ruim assim. Um dia a irmã falou assim, nossa, você se converteu. Eu falei, minha irmã, se você se converteu, eu não posso? Eu falei, se teve jeito para você, minha amiga, tem jeito para qualquer um. Aí já, que eu sou dessas também. Se deu jeito para você, minha irmã, tem jeito para qualquer um. Olha eu aqui. E abracei ela. Aí ficou todo mundo rindo, né? E a gente leva na esportiva, mas a gente tem que, né? Às vezes as pessoas querem te diminuir, você não pode brigar, mas já tem que ter uma palavrinha boa ali para elas, colocar elas no lugarzinho dela, que é bom, às vezes. Tá? Então, Deus nos chama para um propósito, né? Que a gente não entende e que a gente só vai entender depois. E pronto. Então, em 2006 foi meu batismo. 2006, batizei nas águas. Casei em 2007. 2007 foi o nosso casamento. E foi muito bom, sabe? Foi muito bom. E pronto. E depois desse tempo, eu já tinha a Fran, né? E o pastor nos enviou ali, agora eu vou falar ministerialmente, para Pontal das Garças, onde o pastor Rogério e a Vanessa... E ele já era pastor, né? O pastor Rogério, ele era dessa igreja, ele era presbítero dessa igreja, pastor dessa igreja já também, que ajudava lá. E o pastor João, que era o vice-presidente, falou com a gente, olha só, a gente já tinha, né, passado ali na moinha, já estava estruturado, olha o que Deus fez lá atrás. É isso que Deus faz, prepara para algo maior. Só que a gente não vai entender nesse preparo. A gente vai chorar, a gente vai gritar, a gente vai espernear. Entendeu? E o pastor procurou a gente e falou, olha, tem algo para vocês. Deus me deu um sonho e estou abrindo uma congregação lá em Pontal das Garças, em Cariacica, Vila Velha. E o pastor Rogério, mas a Vanessa vai para lá e Deus mostrava vocês para pastorear lá. Você sabia? E o Isaías era co-pastor, né? Era o segundo dele ali. E ele estava chegando na igreja, no culto, ele falou isso. E a gente falou, mesmo ali mesmo, não, pastor, amém, a gente vai. E eu olhei para ele, tipo... E a gente tinha um Celtinha de 4 portas, eu acho, isso mesmo, preto, que foi o único carro que a gente tinha, né, antes de vir para cá. E a gente foi para essa igreja, do zero, saímos de uma sede. Ninguém quis ir para lá, porque a rua era de chão, né? Vamos falar, né, gente, a verdade. A rua era de chão, era tipo lá em casa agora, tá? Era batido, né? Então, o pessoal lá na igreja, na sede, era Corolla, carrão e tal. Então, ninguém quer, minha amiga. Não. Isso eu não estou aqui para criticar ninguém. Isso é realidade. Gente, eu falo a realidade. As pessoas vão te odiar pelo seu jeito e vão te amar pelo seu jeito. Sim. Então, eu estou falando a verdade. As pessoas não querem sacrificar, sair do conforto. Não. Sair para fora. Missão é sair para fora. Mas é isso. Eles não querem, não é todos, tá? Então, eles não querem, eles querem o quê? Conforto. Isso não é missão. Não. Então, a gente era jovem, né? Estava começando ali, e ele falou, a gente vai? Vamos sim.
Aí ele ajudava na gasolina, R$ 100. E a gente fez a obra do Senhor nesse lugar. Amém. Saía cedo de casa, ia para lá com o maior amor do mundo. Foi 3 anos e meio de experiência maravilhosa. De pauleira, né? Tanto braçal como pessoas. Por que que eu estou falando isso? Porque tem situações, isso eu falei para as meninas do louvor, que eu sou líder do louvor aqui na minha igreja. Eu falei assim, às vezes Deus vai usar alguém para falar algo, não para te maltratar. Não. Nossa, fulano me odeia. Não. Deus só está usando ela, uma ponte, para te estruturar. Vamos ver se ela está preparada mesmo. É isso. É um ensino. A gente vive numa escola de Deus. Sabe? Porque para Deus te dar algo grande, ele tem que te preparar aqui primeiro. Ele jamais vai fazer isso com você. Deus é lindo, Deus é muito poderoso. Olha só o cuidado dele com a gente. Se Deus não te entregou o que você quer hoje, meu amor, porque você não está preparado ainda. Isso é real, Dai. É porque muita gente quer, Polly, o grande logo. Aí a gente foi para lá e não foi fácil? Não, mas foi 3 anos e meio assim maravilhoso. Que ajudamos ali os pastores, né? Pastorear. E questão de liturgia de culto, questão de eu fazia esses eventos aí de manhã com Deus, dirigir culto, comportamento. E Deus vai moldando a gente. Vai dando essa direção, esse discernimento. É tudo Deus que ensina a gente. É verdade. A gente não nasce sabendo. Não, é Ele que capacita. Ele que capacita. A É gente Deus não que sabe capacita. de nada. Não adianta. O que Deus tem para você, não adianta. Deus faz. Se não chegou o tempo ainda, porque você ainda está no caminho da preparação. Mas quando estiver pronto, meu irmão, você pode saber que você vai. E às vezes também porque você não se posicionou, tá? Tem isso também. Porque a partir do Porque a momento gente que se é muito fácil a gente falar bem assim, eu estou descansando em Deus. Mas o descansar no Senhor é o Senhor na frente e você atrás. Espera aí. É verdade. Não, vamos lá. Entendeu? É se posicionar a fazer o que Deus destinou para você. Ah, Deus tem não, Deus me disse que eu vou pastorear, que eu vou ser grande, não sei o quê. Então, se esperando. Deus falou, então tranquilo. vai acontecer. Aí, pronto, deita. Aham. Como que Aí Deus vai descansar, fazer, aí gente? fica de boa. Não Tô tem esperando. como Deus fazer. É igual Deus vai falar assim, vou abrir uma porta, Deus vai estar abrindo a porta de emprego, não sei o quê. Aí você acorda meio-dia e fica lá descansando. Não, Deus falou que ia abrir, então vai vir até... Meu Para amigo, com isso. Para que vocês me deixam crente, vocês me irritam não, hein? Vocês vão atrás do seu emprego. Então, eles falam, vou acordar meio-dia. Vai que 1 hora Deus chega. Não, irmão, pelo amor de Deus, vocês não me irritam não. Então, Deus faz, mas precisa de posicionamento. É isso mesmo, Daiane. Então, nós se posicionamos, né? E foi muito bom. E Isaías passava na casa das pessoas e pegava eles. E o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque plantamos no Brasil. Nós plantamos no reino lá do Brasil. Quando aqueles carros de compra, você lembra? Passava aqueles carros que o pessoal tinha compra e aquelas grades de compras mesmo, no supermercado. Sim. Aí eles vendiam aquilo, a gente comprava sempre aquilo. Porque nem sempre a gente tinha dinheiro para comprar em supermercado e tal. E comprava muita compra assim. Sim. Né? E a gente passamos essa dificuldade. Muita dificuldade. Não estou falando de fome, não, né? Não chegou a esse nível. Sim. Mas vontade, gente. Vontade de comer algo, vontade de, né? A gente sempre estava muito no nosso limite. A gente não tinha uma vida top, né? Andávamos com gente que tinha uma casa boa, que tinha, né, com condição melhor, mas nunca falei assim, nossa, falando que tem uma casa boa, eu não tenho. Nunca murmurei. Pois. Porque a minha casa não era mal, sabe? Sim. Mas assim, né? E nunca, Daiane, nunca Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a intenção do coração do homem. E isso eu sempre falo na igreja. Não adianta você querer algo, pensar algo e seu coração está totalmente longe daquilo, porque Deus te conhece. Sabe? Então, e aí o que a gente fazia? Toda a compra que a gente fazia, como lá estava iniciando, você sabe quando inicia uma igreja, né? Não tem ninguém, do zero. A gente separava a compra. Eu nunca falei isso em público, não falaria, né? Com ninguém assim, mas no privado. Separava, isso aqui vai para a igreja, isso aqui é para nós, isso aqui é para a igreja, isso aqui é para nós, isso aqui é para a igreja. Sempre, quase todo mês.
tirava de lá de casa e levava assim para a igreja, porque tinha gente precisando mais do que a gente. É. Eu não estou falando isso para promover, não, gente. O sangue de Jesus tem poder. Eu estou falando isso porque passamos por momentos aqui em Portugal, e ministerialmente também, e questão de financeiro, porque as pessoas falam assim, nossa, fulano caiu do nada. Uhum. Eu plantei no Brasil, Ixi. eu tinha uma história no Brasil. E eu falo para meu marido, amor, não tem condição. A gente tem 7 anos em Portugal. Olha o que a gente construiu aqui em Portugal. Com sabedoria dele, sim, que é muito esforçado. O cara é brabo, porque eu chamo ele de brabo. Ele é brabo. Aqui, meu irmão, é sol, é inverno, é castigante. Você tem que, ó, trabalhar. Aqui não tem mamãe e papai Não para te tem, sustentar. não. No Brasil já não me sustentava, imagina é. que meu marido que me sustentava. Imagina aqui em Portugal, onde filho chora e mãe não vê. É. Ó, Aqui é cada um por si. aqui é arregaçar suas manguinhas e ir para cima. Porque aqui, Portugal, dá para você sonhar. Dá para você dar uma faculdade para Dá. seus filhos. No Brasil não dá. Pelo menos para Dá. mim não dava. Verdade. Dá para você sonhar, comer bem. Por mais que agora tá difícil depois da crise, mas dá para você comer bem. Uhum. Dá, com certeza. Mas enfim, então as pessoas acham que a gente caiu de nada. Né? Então eu falo com os Laís, amor, nós plantamos no Brasil. E é por isso que Deus fez isso aqui com a gente em Portugal e ainda não fez nem a metade. Sabe, amiga? É isso. É isso mesmo. O que você tem plantado, meu irmão? É isso Minha irmã? mesmo. É. O que você tem plantado lá atrás? E a Bíblia diz que você vai plantar e você vai colher o que você plantou. Desse jeito. E mais nada. Não tem como você plantar abacaxi e colher laranja. Você vai comer abacaxi. Se você quiser comer do que você plantou. Não Desse tem, jeito. não tem como, Não Daiane. Não tem. tem como. Não Então, tem. tudo que vivemos aqui, construímos uma casa boa que você foi lá, ainda vamos terminar. Temos o nosso patrimônio lá no Brasil, né? Que agora que ele vai resolver lá umas coisas para vir para cá, porque aqui está melhor. A gente não era ninguém naquele lugar. No início, quando a gente veio para cá, logo no início, que é muito difícil aqui no início, todo mundo passa por isso, o povo amaldiçoou até o último fio do nosso cabelo. Imagino. Rapaz, não dá certo. Lá as brasileiras é baixo de piranha, desculpa a palavra. É isso É assim mesmo. que eles falam. As brasileiras aqui é baixo de cachorro. É. Né? É isso, é aquilo. Você é doido, você vai largar tudo aqui. Tudo que a gente não tinha nada. Vai largar o quê? A gente não tinha nada. Foi um tiro no escuro. Só que esse tiro no escuro tinha uma luz lá no túnel, que era Cristo. Aleluia. Ele estava no barco, minha irmã. Isaías foi parado no Rio de Janeiro com a selagem de cabelo que ia trazer para a irmã dele. Deu uma confusão danada, acharam que era droga. Meu Deus. Foi terrível. Então, Isaías veio para cá, ficou nos trabalhos que ele estava construindo. Depois de 3 meses que a gente veio, ele passou um apertado. Eu cheguei aqui e não reconheci o meu marido. Magro, irmão. Mais pretinho do que já é, porque o sol quente, castigante, trabalhou com força para juntar dinheiro para trazer a gente, que ele falou, antes de 3 meses eu vou trazer vocês. E antes de 3 meses a gente estava aqui dentro da nossa casa alugada. Graças a Deus não precisamos de ficar na casa dos outros, né? Não que isso é ruim. Se você tiver possibilidade de vir com a família, amém. Mas se não tiver, faz as coisas certas. Não dá, ainda mais se tiver filho, não dá tiro no escuro. Calma. Tem que ter cuidado. Ora, vai dar certo. É. A gente veio antes de 3 meses com as meninas, moramos nesse apartamento que hoje é nosso. Quando ele entrou nesse apartamento, ele foi trocar, olha só, hein, a cerâmica da varanda. Aí eu falei bem assim com ele, amor, você vai trocar a cerâmica da varanda, um apartamento que nem é nosso. Ele falou assim, amor, quando eu entrei aqui, Deus falou que esse apartamento ia ser meu. Então profetiza. Dá uma de doido, porque crente não é normal. Eu não sou, nem quero. Eu nem quero ser normal. Ele falou, amor, esse apartamento vai ser nosso, que Deus falou, e o apartamento está lá, alugado, e a gente está morando na nossa própria casa em Portugal. E ele tomou posse. Então, lança a mesma palavra, minha irmã. É meu, eu tomo posse. Isso aqui vai ser meu. Dá uma de Como doida. vai acontecer, eu não sei. Como mas eu vai sei acontecer, que eu não vai. sei. Como eu vou chegar, eu não sei, mas vou chegar. É Glória assim. a Deus, é isso mesmo. E você vai ver o que vai acontecer. É assim que É acontece. isso mesmo. Então, por que eu quero frisar isso? Porque eu passo por isso hoje. Ah, fulano caiu do nada. Ah, fulano tem um ministério do nada. Não, minha irmã. Não. A gente já tem uma bagagem. Bagagem, Eu a costumo bagagem dizer, é sofrida. Daiane, onde você ir, você vai ser diaconisa Daiana. É. Ou cooperadora Daiana.
ou pastora Dayana, ou aonde você for. Você não começa o ministério a partir do momento que você chega naquela Não. igreja. Não, não. Você já é. Você já vem já Você de já uma vem bagagem. de, né, uma bagagem de algum lugar. Você tá entendendo? A não ser quando você é novo convertido, que Sim. converteu ali, igual aconteceu com a gente. Aí é outra coisa. Mas as pessoas, eu preciso citar isso, que as pessoas têm que respeitar a gente. É. Respeita a história do seu irmão. Respeita a história de alguém. Respeita você mesmo, a tua história. Olha pro espelho. Se respeite, se valorize É verdade. em todas as áreas. Porque se você não tiver esse respeito com você, ninguém vai te respeitar, meu irmão. As pessoas vão te atropelar. É. É. Então, para honra e glória do Senhor, tem um louvor que eu gosto muito que fala assim: me enxergou na minha tormenta, sabe? E Jesus chegou mesmo na minha tormenta. Ele transformou a minha tristeza em alegria, ele mudou a minha vida inteira. Uma pessoa improvável que não tinha expectativa de vida, de nada novo, de sonho, projeto, nada. Eu nunca imaginei que Jesus ia fazer isso comigo, com a minha família, com o meu marido. Nunca imaginei. Quando ele falava, vou te honrar. Nunca desacreditava que Deus é fiel para cumprir. É. Só que somos seres humanos, vamos para cá. É porque a gente vê, né, aquela geografia de um Não momento. tem como. Antes de eu vir para Portugal, eu orei 2 meses. Como o Isaías não estava lá, meu filho, eu rodava nas igrejas, nem ficava em casa direito. Ia para todo, poço, bora, monte, embora, igreja, embora. Tudo eu estava. Por quê? Eu estava buscando. E Deus confirmou a nossa vinda para cá. E confirmou mesmo. Então, vivemos debaixo de uma direção de Deus. Não somos dominados por homens. Não somos ligados por homens. Não é o homem que dirige a nossa vida. É Cristo. É Cristo. Cristo dirige a nossa vida. Cristo é o centro da minha casa. Cristo é o centro da minha vida. Eu oro muito pelas minhas filhas hoje. Eu repreendo. Esse dia eu estava orando em casa, Daiane, olha só. No meu quarto. Eu estava orando, intercedendo, eu sentia fedor de charuto, de cigarro. Interceda pelo teu lar, interceda pela tua casa. Nada está perdido. Nem tudo está perdido. Valorize o seu marido, valorize a tua esposa, valorize o chamado que Deus te deu. Não passe por o outro que Deus colocou na tua mão para você fazer. Faça o seu papel de mulher, de esposa, de mãe. Eu sei que é difícil, mas a gente vai aprendendo. Deus vai nos ensinando. Principalmente se estiver ligado na palavra e tendo discernimento, tendo uma vida de oração. Deus liga tudo. Deus vai te honrar nesse casamento. Deus vai te honrar nesse ministério. Amém. Não desista de você. Não desista da cruz. Leva a tua cruz. Ela tem suas medidas, igual aquele louvor fala. Ela tem suas medidas, Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. Então, no Calvário, ele deu a vida dele por nós. E você precisa valorizar isso. Não foi sangue de bode. Não. Foi sangue de Cristo. De Cristo. Quando te perguntarem qual valor você tem, Não. ninguém consegue pagar. Porque o valor que você tem é valor de sangue. É verdade. É valor de sangue. Você não tem preço. E a Bíblia diz em João 3, né? Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Pereça é o quê? Deixar de existir, acabar, morrer, não chegar ao fim. É chegar ao fim. Perecer é isso. Mas olha só o que Deus fala na palavra dele. Ele não quer que você pereça. Ele não quer que você chegue ao fim. Ele não quer que você desiste. E é muito Eu notei. bom a gente Tudo eu falar anoto, isso. tá? Eu tenho Deus esse- amou o mundo de tal maneira, ou seja, não é porque você deixou de falar com fulano, falar com ciclano, que Deus não ama ele. É verdade. Deus ama. Deus ama ele da mesma forma que ama você. Então, pelo fato de você não falar, de você não gostar, não vai deixar de Deus agir sobre a vida de fulano. Amém. Entende? Então, é por isso que eu falo, gente, a gente perde tanto tempo, Pólen. Tanto muito. tempo olhando isso, falando disso.
Gente, já pensou se todo mundo desse as mãos e falasse assim, vamos para a guerra? Vamos pegar essas povos aí, essas almas perdidas, vamos trazer para Trazer pra Cristo? Cristo. Você já imaginou se cada um de nós, evangélicos, cristãos, que pegasse e salvasse uma alma na rua, não existia. É verdade. Olha, não existia gente sem salvação. E fomos chamados para isso, né? Deus levantou para você levantar, igual eu falei. Te curou para você curar. E a questão do perdão é muito forte, essa questão do Forte. perdão. Eu perdoei a minha família. Eu liberei isso. Eu não quero nada que me prende, nada que me atrapalhe com Cristo. Eu quero ser canal de bênção para você. Eu quero te levantar. E eu entendi o meu propósito, Daiane. Eu não falei ainda isso para os outros. Eu entendi. Deus falou comigo. E depois que você entende quem você é em Deus, o que você foi chamada, que é questão de propósito, Sim. ninguém mais te para. Não. Você entendeu o que Deus fez. Não quer dizer que você não vai passar por frustração. Ah, com certeza. Né? Fala pra ela. Minha filha, esses 15 dias foi terrível. Não quer E é dizer. uma bomba, assim, que você nem espera. É De verdade. pessoas que você, nossa, nem espera. Mas é normal. É. Aí agora a gente entende, não. A gente fica até feliz. Esses dias eu fiquei até feliz. Eu falei assim, não, Deus tem preparado alguma coisa pra mim boa, porque não tem condição. Antes eu ia falar, fulano. Eu ia morrer. Eu ia ficar nervosa, ia ficar com raiva, ia ficar chateada, né? Que é normal. Assim mesmo. Mas hoje não. Eu falei, não, tem alguma coisa pra vir. Ó, que não tem condição de passar por isso. Aí eu tô esperando. Glória Depois a eu Deus. conto lá no Stories, no meu Instagram pra vocês. Ah, chegou. Então, eu entendi o chamado de Deus pra mim. Eu sei quem eu sou diante de Deus. Poliana Nascimento, eu sei quem eu sou. Pode falar o que quiserem, Daiane. É. Eu sei quem eu sou. Umas coisas que eu sei. Ó, tem coisas que você fala assim, nossa, se vou pro inferno por causa disso. Um exemplo, né? Uma coisa que eu já tenho certeza que pro inferno eu não vou. Glória a Deus. Tá repreendido. Pois é. Eu vou pro céu. Tem um céu de nome de glória que me Jesus. espera. Mas o inferno não ia me levar à questão de te dar um tapinha nas costas, falar que você é minha amiga. Não, levantei fulano. E depois falar mal de você. Não, eu não sou desse tipo de gente. É. Eu prefiro nem me envolver. Né? Deus fala, amai uns aos outros. É. Né? Cristo separou 12. Chamava 3. Quando ia orar, ia 2. Ou ia sozinho. Aí as pessoas falam, faz acepção de pessoas. Não é acepção de pessoas, irmão. Você tem que entender quem você traz para sua mesa. Né? Quem você leva para tua casa. Você tem que ter esse discernimento. A gente já sofreu com isso. Passamos situações, a gente vive nessa, né, nessa constância. Ainda mais eu, né, que sou muito... uma coisa que eu sofri muito no meu passado, né, na minha trajetória, foi questão dessas coisas. Decepcionar com pessoas. O problema, E é normal. O problema é que a gente espera das pessoas muito. o que a gente doa, o que a gente se dá. É isso aí. Né? Só que eu aprendi isso. Eu falo com você, Polly, eu me dou 100% à amizade. Só que é engraçado isso, Zuzu, quando vem algo para me frustrar, eu já não me machuca mais, sabe? Já não me machuca mais. Sabe por quê? Né? Porque não é sobre o outro. É sobre eu. Peraí. Aí falou, o Ciclano fez isso com você. Quem que fez? Então, pronto, não é sobre ele. Não é sobre mim, é sobre Ciclano. Entende? Então, se der 100% a amizade, se der 100%. É o que você dá o que você tem. Justamente. O que você tem? Falou tudo. Você dá o que você tem. É assim, eu sou assim, você é assim. Não tem como mudar. Não tem como. E Deus vai te usar por causa disso. Glória a Deus. Sabe? E eu honro a Deus. Eu honro a Deus porque nem tudo a gente posta, né? Não. E pessoas procuram, né, Daiane? Procura, assim, às vezes me procura para conversar. Sim. E a gente vai fazendo umas coisas por trás dos bastidores que ninguém vê. Às vezes tem algo pegando fogo e você, não, irmã, o sangue de Jesus tem poder, não é assim, não, fulano não é assim, não. Mas ninguém vê isso, sabe? Aí, questão de casamento,
Poli, nossa, quando eu converso com você sobre isso e tal, eu sei que eu vou vencer. Então, você é exemplo para alguém. Seja exemplo mesmo para alguém. Não precisa de aparecer, porque É. tem gente que acha que para fazer alguma coisa para o Senhor tem que Mas- estar ali em cima do púlpito, pregando, dirigindo. Gente, Isso aí é consequência, né? ó, É consequência. igreja. A igreja no hebraico é lançados para fora. Você faz fora. Você leva para dentro para ficar em comunhão, para ter aquela comunhão. Mas o propósito, o Senhor fala aí de pregar o evangelho a toda criatura. E o que você faz lá fora, reflete lá dentro. Lá dentro. É igual a nossa vida particular com Deus. O que somos em casa vai refletir na igreja. É. Por isso que eu não concordo quando a pessoa fala, um exemplo. Eu senti Deus agora que eu peguei nesse microfone. Não, mas não me irrita, não. Não me irrita, não. Você não me irrita, não. Não tem como. O seu culto já é. O seu culto já é em casa. Você só vai transbordar na igreja. Transbordar. Meu culto é aonde eu estiver. Tanto lá dentro da igreja ou em outro lugar, eu só vou transbordar para a vida de alguém que eu tô cheia. A Bíblia vai dizer o quê? A boca fala que o coração está cheio. E o nosso coração está cheio de quê? É verdade. É simples, a matemática bate. É só isso. E eu amo a matemática de Deus. Você ama a matemática de Deus. É, a matemática de Deus. Por quê? É assim, o último é o primeiro. Olha que legal. Eu amo a matemática de Deus. O último é o primeiro. O abatido, Deus levanta. Deus levanta. Deus levanta. Quem se humilha, Deus levanta. Aqui se humilha. Se eu se humilha, que é diferente. Não se humilha ninguém não, meu filho. O último é o primeiro. Quem se humilha, Deus exalta, né? E é isso. Cristo é sobrenatural falar as coisas de Deus. É muito bom. Eu não sei viver. Eu não tenho mais para onde ir. Eu costumo dizer, Dayana. Eu não tenho mais para onde ir. Se você me faz uma pergunta, o que você tem medo? Tenho duas coisas. Perder minha salvação, que a gente tem que ter certeza que a gente, né? E perder minha família. Minha irmã, você perdeu sua família, você perdeu tudo. Perdeu tudo. Eu falo por mim, se eu perder minha família, eu perdi Perdeu tudo. É por isso que o diabo luta. O diabo tem um ódio de família. A família. E eu e minha esposa agora estamos trabalhando, vamos trabalhar com família, né? E eu acredito, olha só o que Deus faz. No Brasil, a gente trabalhava com família. Eu não falei isso para ninguém aqui. A gente era diferente dos cultos de família. Aí o que acontece? Aqui em Portugal, o nosso pastor chamou para a gente trabalhar com família. Então já está na nosso sangue, na trajetória. Você nunca pode falar de uma cura de um câncer se você não teve um. Não teve. Você nunca pode falar de algo que você não viveu, porque você não passou por aquilo. Então vai ser muito fácil você falar. E não vai edificar, porque não flui. Agora, minha irmã, se você passar por algo e falar aquilo para alguém, vai fazer um impacto terrível. Você porque tem prioridade eu sobre vivi. aquilo. Eu vivi aquilo, eu tenho experiência com aquilo. Manda alguém pescar. Uma pessoa que nunca pegou. Manda eu pescar. Eu não sei nem como jogar o barco lá dentro. Primeiro que eu tenho medo de água, eu vou morrer afogado. Nem nadar eu sei. Eu não vou saber dominar. Mas manda a Poliana fazer uma faxina. Manda a Poliana fazer uma sobrancelha. Que é a minha área de estética. Manda a Poliana fazer uma unha. Eu vou dominar. Vou ser boa. Por quê? Porque você é boa naquilo que você faz. Você tem que ser boa naquilo que você fala. E nada mais. Não é nada mais e nada menos. É igual questão de experiência. Você vai passar pela sua experiência, você vai falar dela com muita legalidade, né? Com muito prazer naquilo. E as pessoas vão sentir, com muita autoridade. E as pessoas vão sentir. Nossa, fulano falou isso, rapaz. O céu desceu, eu senti tanto Deus. Porque ela viveu aquilo. Ela viveu. Gente, olha. É terrível. Virou culto, tá? Não, engraçado isso, sabe o que é, Virou Poli? Porque não adianta. Não adianta. Se você está em Deus, Deus está em você, a palavra, ela vem para você antes. Quando você vai pregar,
entenda, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Então, a partir do momento que você, Senhor, me dá uma palavra, e vem para você antes. Vem da onde? Do céu. Deus. O céu, você, o povo. Então, meu irmão. Então é não, isso, não tem gente. como. Eu agradeço pelo esse podcast muito bom. Virou culto. Aonde tem um pentecostal, meu irmão, não adianta. E eu acho lindo que... às vezes eu brinco, né? Igual essas mulheres que vêm aí do Brasil. Eu vim passear. Falei, minha amiga, profeta não passeia. Não passeia, Alguma não. coisa, pode até fazer um passeio, que a gente não é de ferro. Sim. Mas alguma coisa Deus vai te usar em Propósito. algum lugar. Deus não Ó, desperdiça tempo. hoje eu tava vindo pra cá, passei no Pingo Doce pra tomar um café no supermercado e pronto. Eu fiz algo ali, uma moça que tava lá fazendo a limpeza do supermercado, e eu vi no olho dela, tipo, quem é você? Que diferença? É isso. Aí, às vezes, a gente faz algo no culto que transborda dentro de um corpo de igreja, e as pessoas falam, nossa, o quê? Mas a gente faz cá, irmã, a gente só vai transbordar. Eu quero transbordar, sabe? E eu gosto do fora. Sim, igual tu falando, é consequência. Eu gosto Lá do dentro fora. é consequência. Sim, eu gosto do É fora. dirigir um culto é consequência, é falar de Deus é consequência, mas não significa que é só ali que você tem que fazer, porque você já faz cá. Você só vai, né, jorra essa água, libera isso pro povo, é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente enche em casa e fica pra gente. Não. Deus chamou para transbordar, para liberar. E eu entendi o que Deus quer e eu vou honrar o que Deus quer. Amém. Porque quando Deus me libertou, você não estava lá. Amém. Quando Deus te libertou, eu não estava lá. Então, Deus, Cristo, fez algo por mim, por você, que homem nenhum faria. Mas não faria mesmo, sabe por quê? Porque a gente tem experiência de quê? E a gente vivemos isso. Tem pessoas, Daiana, que anda contigo, pode até ter uma oportunidade, em uma sala de oportunidade, falar teu nome, mas ele não fala. Não fala. Não. Mas Cristo fala. Não precisa. Virou culto. Se não Deus precisa. tem algo para você, meu irmão, ninguém dorme. Deus fez isso com quem? Faraó? Que revelou o sonho? Sim. José, né? Foi José? José. Não dorme. Copeiro demorou a lembrar, mas quando lembrou, então vai jogar Tem um ali. Tem um ali. Lembrou. Então, calma, gente. O povo está muito alvoroçado. Respeita a história dos outros. Eu respeito muito isso. Eu respeito a história das pessoas que chegaram primeiro. Isso é lindo. Não, fulano chegou primeiro, deixa. Agora, se tem gente que vem querer ultrapassar, deixa passar. Eu sou dessas. Calma, filho. Deixa eu só tirar meu pé aqui. Calma, pode passar. Tô com pressa, não. Porque eu sei o que Deus tem para mim. Mas não adianta ficar nesse às vezes vucu-vucu não todo. é nem isso, Paulo. Às vezes é assim, quando a pessoa está ali, Deus coloca algo para aquela pessoa fazer, aquela pessoa não faz. Aí Deus usa outra pessoa para fazer no lugar daquela outra. Então, aí às vezes, poxa, eu já estou aqui há tanto tempo e não faz. Mas vem cá, e quando Deus colocou na tua mão, você não fez? Exato. É isso. A pessoa não faz, mas também não quer que ninguém faça. Exato. Entende? Só que a obra do Senhor, ela não pode parar. E se Deus destinou para você fazer, você não faz, Ele vai colocar outro. Você querendo ou não, meu irmão. E vai executar melhor do que você. Você querendo ou não. Porque... Então, se Deus colocou, pode ser pequeno, para limpar um banheiro. Gente, eu amava limpar a igreja do Senhor. Amava, não amo. Amo limpar a igreja do Senhor. Poli, era uma cadeira, falando, Senhor, quem sentar nessa cadeira aqui, meu Deus. É isso mesmo. O Senhor derrame o seu espírito. Senhor, traz essa Salva. salvação. Meu Deus, traz cura. Entende? Aleluia. Eu amo Glória limpar a Deus. igreja. Porque é limpando, Senhor, olha. É hoje, entende? tipo assim, Nossa, é hoje. tá entendendo? A gente já vai intercedendo, então, né? Então, que o Senhor colocar para você fazer, faça com bem excelência. feito. Faça com excelência. O reino de Deus, ele é maravilhoso. E é tomar da força. Ele, nossa, ele... Tomar da força. Ele é fiel. Virou culto. Nossa, ele é maravilhoso. Pegou. Olha, e se você não é convertido ainda, meu irmão, você está perdendo tempo. Por que você está perdendo tempo? Deixa eu te dizer. Eu passei muito tempo da minha vida sofrendo na mão do inimigo, no lamaçal do pecado. Eu vou virar isso aqui, tá? Quem vai fazer o podcast esse dia com ela sou eu, gente.
Aleluia. Eu falei com ela esses dias, você acredita quando eu fui convidada, que eu sou dessa, sou abusada? Falei, olha, você vai falar, vamos trocar de cadeira. Quem quer? Fala aí depois. Ela vai vir pra cá e eu vou sentar lá. Oh, glória. Temos que te ouvir Comenta também. Aí. Comenta aí, se tiver comentando. Hashtag. Hashtag quero ouvir Dayana. Oh, Jesus, olha que você vai Dayana. abalar muita Vai, pode. Vamos muita marcar. coisa. Mas é assim, meu irmão. Ó, você que está fora dos caminhos do Senhor, entendeu? É verdade. Nossa, não demora. Quando você fez o convite pra mim, eu pensei em umas coisas, né? E tô orando a Deus por isso. Aí vamos ver. Depois a gente vai Amém. conversar no particular. Sim, sim. Glória a Deus. E você falando aí, se você não é convertido, né? Chama aí no privado. No privado. Você precisa de uma oração? Chama no privado. É. Que O que que... tanto aqui, no Tempo que Cura, né? Sim. Como lá no meu Instagram também. Sim. Que eu vou fazer algo bem legal. Vou estar orando a Deus. Glória a Deus. E se vocês chamarem lá e eu ver que está dando resultado, Amém. eu vou fazer algo bem legal que Deus Amém. tem colocado no meu coração Amém. e Deus vai bradar. Amém. E eu vou te falar depois. Glória a Deus. Glória a Deus. Tamo junto, meu irmão. Obrigada, tá? Tamo junto. É para o reino. Tamo junto, Poli. Amém. Tamo junto. Deus Em nome de abençoe Jesus. a vida de vocês. Foi um prazer. Muito obrigada pela sua oportunidade. Fica na Prazer paz do nosso. Senhor todos. Um grande O beijo. prazer é nosso. Mas antes eu quero que você ore, Poli. Amém. Ora aí para esse povo que vai assistir em nome de Jesus. Amém. Para que Deus venha testificar o coração deles. Amém. Né? Para que eles venham entender que não há outro caminho. Não. É Jesus Ele. é caminho, é verdade, é vida. É Ele. Igual eu disse, eu não tenho para onde ir mais. Eu não posso voltar para trás. É. Porque tem pessoas que eu vejo hoje, e conversei com pessoas ontem no Instagram. Você viu quando eu compartilhei lá o que as pessoas fizeram? É. Eu não esperava. Às vezes tem alguém olhando para você. Olhando. Pessoas esperam algo de mim, gente. Olhando. E Pedro fala, né? Senhor, para onde eu vou? É, Se só o Senhor tem pra onde eu ir. palavra de vida eterna. E nossa vida é igual um dominó. Aleluia. Né? Um exemplo, é uma pirâmide. Faz uma pirâmide de alguma coisa e tira a pedra, vai cair. Vai cair. Eu não posso parar. Tem uma família, minha família precisa de mim. Tem pessoas que precisam de mim. Vocês precisam de mim. Precisa da Dayana. Nós não podemos parar. Não temos para onde ir. Não. Para onde eu irei? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. É. Eu já experimentei de tudo, Só Ele. sabe? E nada nos preenche. Outra coisa, outra chave que eu vou dar, que eu falei isso no culto esses dias. O seu vazio, escuta, o seu vazio, tomara que ela chegue, tomara que eles assistam até o final, Aleluia. é do tamanho de Deus. Aleluia. Por quê? Só cabe Ele. Só cabe Ele. Só cabe Ele. Aleluia. Você pode tentar preencher com qualquer coisa. Minha irmã, você pode ir para Dubai e ficar lá 3 meses. Não vai preencher. Não vai preencher. Você pode ganhar não sei quanto, a bebida, o álcool, você pode usar droga, cocaína a noite toda. Por que você está falando isso, Poliana? Porque essas coisas dão prazer. É. Eu sei disso. Não vai preencher. Pode beber o que você quiser, É. das cachaças, das cervejas mais gostosas, mais cara, Isso. das tequilas mais cara. Nada vai te preencher. Nada. Porque o vazio que você tem é do tamanho de Deus. É. Só cabe Ele. Aleluia. Aqui eu encerro. Aleluia. Glória a Deus. Ora aí. Pai, nós queremos te louvar, bendizer o teu nome, glorificar o Senhor. Senhor, sem ti nós não somos nada, nós não podemos fazer nada, nós não avançamos, nós não conseguimos, porque o Senhor é o dono da nossa vida. Pai, só somos alguma coisa, porque o Senhor está na nossa vida. Pai, que a tua presença possa transbordar na vida de todos que estão me assistindo. Senhor, não sei o quantas pessoas irão ser alcançadas por esse podcast, mas que eles possam sentir a tua presença. Pai, que o Senhor possa tirar agora, arrancar a tristeza da alma desta mulher, deste homem, deste filho. Pai, que o Senhor venha restaurar essa família, Pai, que está desestruturada, está desacreditada no Senhor. Pai, este homem, esta mulher, este jovem, esta moça que está me ouvindo agora, Senhor, que está fora da tua presença, que o teu Espírito possa convencer, porque é o teu Espírito que convence o homem do pecado, do juízo, meu Senhor. Nós não temos esse poder, mas tu Sim, tens. Deus. Senhor, eu não tenho o poder de arrancar a Aleluia, tristeza da alma deles agora, mas o Senhor tem. Pai, nós não podemos ir no centro, Pai, aleluia, nas Aleluia. medulas deste povo, mas o Senhor tem. Glória Na a mente Deus. dele, mas o Senhor tem. Porque o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é onipotente, Amém, onisciente, onipresente. O Senhor pode tudo. Aleluia.
O Senhor pode, o Senhor é. O Senhor é o alfa, o ômega, o princípio, o meio, o fim. Tudo começou por ti, tudo vai terminar em ti, Senhor. Restaura este povo, aviva o coração deles, aviva a obra do Senhor neles, Pai. Que eles possam voltar para os teus caminhos e ser uma bomba atômica, Pai, neste mundo, Pai, cheio do teu Espírito Santo. Que venhamos transbordar da tua glória e da tua presença, em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Se você ficou até aqui conosco, é porque você gostou. É verdade. Glória a Deus. E mais uma vez eu peço para que você curta, compartilhe e comente, tá? Não deixe de comentar verdade. aqui o que deseja, o que você gostaria que aqui tivesse. Que você viu alguma coisa que poderia acrescentar, É né? verdade. Que poderia acrescentar. E que Deus abençoe Amém. a sua casa, a sua família, a nome de sua Jesus. vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe.